Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Karen Krasuki e hoje eu tô aqui nesse vídeo para continuar o vídeo passado em que eu falei 4 coisas que você provavelmente faz que estão te impedindo de melhorar a sua flexibilidade. E hoje eu vou falar sobre a primeira delas de forma detalhada, que foi a falta de variação nas posições de alongamento. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, assiste o outro antes para você saber quais são essas 4 coisas que você provavelmente está fazendo, não é mesmo? E nesse a gente vai abordar de forma detalhada a primeira coisa. Antes da gente abordar, já deixa aquele like para dar aquela fortalecida no canal e no vídeo também, e claro, incentivar para que a gente continue sempre postando conteúdos de flexibilidade de qualidade para vocês. Então bora começar sem mais delongas. Qual é a primeira coisa que você provavelmente pode estar fazendo que está te impedindo de melhorar? É a falta de variação nas posições. Então o que seria, variar as posições? Seria literalmente mudar as posições de vez em quando. E claro que durante o vídeo eu vou especificar melhor para você e até dar exemplos disso. Mas, em resumo, é isso. Então, você não ficar meses e meses fazendo os mesmos alongamentos, pelos mesmos tempos, pelas mesmas intensidades. Então, como que a gente varia esse treino, varia essas posições, para poder estar tendo um melhor desenvolvimento da nossa flexibilidade, Por que variar é tão importante? E como eu já disse, a variação seria literalmente mudar as suas posições, tudo bem? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que saber é que a variação de posições, ela está relacionada também ao nível que você está de flexibilidade e que ela é um exercício. Então, as posições, elas são os exercícios e a gente tem que ir mudando elas de acordo com o nosso nível. Então vamos dar um exemplo de qualquer esporte. Então a gente começa num nível inicial e conforme a gente vai melhorando, o que a gente faz? A gente vai dificultando esses exercícios, isso para esportes, isso para modalidades de academia ou para qualquer habilidade, por exemplo, você aprendendo um idioma. Qualquer tipo de habilidade mesmo, a gente sempre começa de um nível mais básico e vai dificultando. E esse é um dos conceitos da variação de posições. Então, para a gente evitar um efeito platô, digamos assim, igual quando a gente está treinando, por exemplo, a musculação, quando a gente sente que a nossa evolução está estagnada, ou seja, a gente está num efeito platô, a gente já acostumou com aquele peso, aquele peso já não está mais sendo eficiente pra gente, o que a gente faz? A gente altera o estímulo, a gente ou dificulta o exercício ou a gente aumenta o peso para o mesmo exercício. E como isso se encaixaria nos alongamentos? Então a gente poderia aumentar a intensidade na mesma posição, a gente pode pegar a mesma posição e deixar essa mesma posição mais difícil com a utilização de objetos, com a mudança de ângulo das articulações, dependendo da posição. Ou a gente poderia simplesmente trocar de posição, passando para um outro estímulo diferente daquele que a gente estava utilizando, que seja mais difícil, que utilize mais grupamentos musculares e articulações, ou que seja apenas mais difícil pelo grau de dificuldade daquela posição, se tem que manter o equilíbrio, se tem que fazer força além da flexibilidade. Então, essas vertentes vão ficar um pouquinho mais claras quando eu der os exemplos para vocês. Mas antes de eu estar realmente colocando aqui vários exemplos legais para que você esteja utilizando e até testando, vendo se realmente dá para variar as posições, eu vou estar comentando aqui com você um pouquinho sobre num geral, variando, o que passa na sua cabeça, o que poderia passar na sua cabeça, pensando em variação de posições. Então você pode pensar, vou fazer alongamentos para X grupamento muscular ou X articulação e esses alongamentos vão ser no chão ou esses alongamentos vão ser em pé. Ou melhor ainda, esses alongamentos podem ser específicos para o seu esporte. Então eles podem estar simulando um gesto motor daquele esporte que você pratica, daquele esporte que você quer melhorar.
ou eles podem literalmente ser o gesto do seu esporte de forma isométrica ali, alongando a posição. Então olha quantas possibilidades a gente conseguiu imaginar só pensando em 3 vertentes. Então, alongamentos no chão, alongamentos em pé ou alongamentos específicos do esporte, que aí vão variar, né, dependendo do seu esporte. E claro que depois de eu ter te contado tudo isso, eu não vou te deixar na mão e vou te trazer aqui um exemplo na prática de um grupamento muscular extremamente importante, que são os posteriores de coxa, mais conhecidos como isquiotibiais. E mesmo eu aqui sentada falando para vocês que esses alongamentos são para posteriores de coxa, não necessariamente, eles são só para posteriores de coxa, tudo bem? Não é porque a predominância de um alongamento acaba sendo em cima de um grupamento muscular ou articulação, ou propositalmente ele foi colocado ali para isso, que ele vai estar trabalhando só isso. E até mesmo para algumas pessoas pode ser que nem seja os posteriores de coxa, mas aqui a gente vai estar se tratando na maioria. E essa acredito que seja a parte mais legal e mais útil do vídeo, que é justamente você saber variar as posições para o mesmo grupamento. Então, se um dia eu quero treinar X figuras ou X alongamentos, eu sei para qual grupamentos musculares e articulações eles estão sendo trabalhados. E para os meus próximos treinos, eu vou variar eles como? Eu vou te explicar isso agora. Então, antes de você pensar no alongamento, se você for pensar na articulação ou no grupamento muscular, é que a articulação é diferente. Então vamos falar sobre grupamento muscular. No caso, como eu falei pra você, a gente vai estar se tratando dos grupamentos dos isquiotibiais, né? Do grupamento dos isquiotibiais, que são os nossos posteriores de coxa. A primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é a função muscular deles. Então, o que eles realizam, né? Que exercícios que os nossos isquiotibiais realizam. Então, quando esse músculo contrai, o que a gente precisa estar fazendo para esse músculo contrair? No caso dos isquiotibiais, ou a gente precisa fazer extensão de quadril, vou estar deixando aqui o exemplo, ou flexão de joelho. Então você já sabe, os isquiotibiais realizam essas duas funções principalmente: extensão de quadril e flexão de joelho. E o alongamento, o que seria o alongamento? Seria a ação contrária. Então, para eu realizar um alongamento dos isquiotibiais, eu tenho que fazer o contrário da ação que eles fazem para contrair. Concorda? Então, se para contrair eles fazem isso, para alongar eu tenho que fazer isso. E para os isquiotibiais, o que a gente tem que fazer então? A flexão do quadril e a extensão de joelho. Então agora você tá craque e sabe. Então quando você for variar uma posição, é só você raciocinar, é só você pensar, se eu fizer tal movimento, você tá realizando uma flexão de quadril e uma extensão de joelho? Provavelmente, se você fizer esse movimento que você tá pensando de forma aumentando a amplitude desse movimento, é bem provável que seja um alongamento que acabe trabalhando os isquiotibiais. Então, é um raciocínio bem simples. Tudo aquilo que realizar extensão de joelho e flexão de quadril ao mesmo tempo, principalmente, ao mesmo tempo, você vai estar realizando o alongamento desse grupamento muscular. Porém, se você chegou até esse ponto do vídeo, talvez esteja um pouco perdido, ou talvez você esteja entendendo tudo, não se preocupa, porque eu vou te dar nesse momento, agora, exemplos práticos de vários alongamentos para posterior, desde alongamentos sentados até alongamentos em pé mais complexos. Então vamos lá? Reparou que todas essas posições precisam estar com os joelhos estendidos e com o quadril flexionado? E que a partir disso fizemos diversas variações de diversos níveis diferentes. Se você quiser um PDF completo com essas posições e ainda mais curiosidades sobre esses alongamentos, estarei liberando no meu grupo exclusivo do Telegram.
É um canal gratuito e para saber como entrar nele, fique até o final do vídeo. Muito legal esses exemplos, não é mesmo? Eu espero que com esses exemplos o vídeo tenha ficado muito mais dinâmico e muito mais claro para você. E claro que eu não posso deixar de falar um detalhe super importante, que é um vídeo, muito especial, falta de variação nas posições, você já aprendeu como variar quando a gente pensa em grupamentos musculares. Mas e quando a gente pensa nas articulações, né? Então, eu quero melhorar a minha extensão de coluna, professora, eu quero melhorar a minha extensão de coluna. O que eu preciso fazer? Extensão de coluna, tudo bem? Para articulação, você não precisa pensar nessa coisa da ação contrária. E claro que com as articulações, principalmente a coluna, a gente tem que ser bem cuidadoso, fazer os treinos com controle de intensidade. Então, evite fazer treinos de alongamentos ou qualquer tipo de treino sozinho se você não tem nenhuma noção de orientação. Sempre peça ajuda para um profissional capacitado, peça instruções, se possível tenha ajuda dessa pessoa, para que você não venha se machucar e que seus treinos sejam muito mais seguros. Então, se você não deixou ainda o seu like, já deixa agora, principalmente agora que você já assistiu o vídeo, já deixa aí o seu like, ajuda a gente a deixar os conteúdos de flexibilidade se espalharem pelo YouTube. Lembre-se de entrar no nosso grupo exclusivo do Telegram para você não perder os nossos conteúdos exclusivos, que só são postados por lá. Então a gente tem conteúdos em vídeo, conteúdos em texto, em PDF para você baixar e guardar aí com você no seu computador, no seu celular. E esses conteúdos só são colocados lá no canal do Telegram. Então já clica aqui no link da descrição e não deixa de entrar. Além disso, se inscreva aqui no canal, deixa o like de novo já, lembrando, caso você não tenha deixado. Me siga nos meus Instagrams, então, além do meu Instagram de professora, a gente também tem uma página da nossa equipe do Flex for Skaters, que também vai ser muito interessante, tenho certeza que você vai gostar de acompanhar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e um beijão, até o próximo vídeo.